Fala galera, beleza? Tudo bem? Sou o professor Elton e hoje vamos iniciar a correção do plano de estudo tutorado do nono ano do ensino fundamental. É o PET volume 7, que tem como unidade temática a geometria e objeto de conhecimento razões trigonométricas no triângulo retângulo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aproveite e deixe o seu like aí no vídeo e, se possível, compartilhe ele com seus colegas. Então, trigonometria no triângulo retângulo. Acredito que seja novidade para vocês, então vamos com calma, tá? Todos os triângulos retângulos que têm um ângulo agudo de medida alfa são semelhantes entre si, pois os três ângulos internos de um deles são respectivamente congruentes aos três ângulos internos de qualquer outro dentro deles. Em consequência, as medidas dos lados desses triângulos retângulos são proporcionais às medidas dos lados de qualquer outro dentre eles. Veja alguns desses triângulos na figura abaixo. Bom, é a matéria do PET anterior, né? Semelhança de triângulos, a ampliação ou a redução de um triângulo, né? Quando existe essa semelhança, os lados são proporcionais. Então aqui nós temos, por exemplo, o triângulo ABO, que é semelhante a CDO, que é semelhante a EFO. Se eles são semelhantes, os lados são proporcionais. Então, se eu monto essas proporções, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, qualquer uma dessas razões dá R1, qualquer uma dessas razões dá R2, vai dar sempre o mesmo valor, independente do tamanho do triângulo. Como essas razões representam sempre o mesmo valor, nós dizemos o seguinte: as constantes R1, R2 e R3 são razões trigonométricas, chamadas respectivamente de seno, cosseno e tangente. Então, seno e cosseno e tangente são constantes em um determinado triângulo retângulo. Aí aqui vem um exemplo, como montar o seno, o cosseno e a tangente. Eu não vou comentar o exemplo, eu vou comentar dentro do exercício depois, eu acho mais prático, tá? Então nós temos aqui a questão número 1. Vamos lá, olha só. Agora é com você, estudante. Escreva as razões trigonométricas do ângulo B da figura acima. No caso, eu coloquei a figura abaixo, beleza? O que eu tenho que identificar logo de começo? Nesse triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto, o maior lado, é a hipotenusa. Então tá aqui, hipotenusa. E os outros dois lados, nós sabemos que são os catetos. Então esse aqui é um cateto, isso aqui é um outro cateto. Como que a gente calcula, então, seno, cosseno e tangente? Para calcular o seno do ângulo beta, basta fazer isso aqui, ó, CO sobre H. O que seria CO sobre H? Cateto oposto sobre hipotenusa. E o cosseno de beta? Bom, o cosseno é CA sobre H. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E por último, a tangente de beta é CO sobre CA, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, o PET gostaria que nós escrevêssemos isso. Seno de beta, cateto oposto sobre hipotenusa. E o cosseno? Bom, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Em especial, eu vou colocar sempre assim, de maneira simplificada. Beleza? Mas quando a gente fala em cateto oposto, cateto adjacente, nós temos que pegar um ângulo como referência. Então agora vai fazer mais sentido, olha só. Quando eu falo seno de beta, eu tenho que pegar o cateto oposto referente a beta. Quando eu falo cosseno de beta, eu tenho que pegar o cateto adjacente referente a beta.
E quando eu falo tangente de beta, eu tenho que pegar o cateto oposto referente a beta e o adjacente também referente a beta. Mas como que eu vou localizar quem é quem? Vamos lá? Olha só. Então o meu ângulo beta, ele está aqui, ó. Esse é meu ângulo beta. Destacar ele aqui na cor rosa. Esse é meu ângulo beta. A hipotenusa não muda, né? A hipotenusa vai ser sempre hipotenusa. Mas em relação ao beta, quem é o cateto oposto? O cateto oposto é o cateto que está lá do outro lado. Então esse aqui vai ser o cateto oposto. E o que sobrou só pode ser o cateto adjacente. Então agora a gente consegue responder o nosso exercício. Olha só. Cateto oposto de beta, C. Hipotenusa é A. Depois, cosseno de beta, cateto adjacente. Bom, cateto adjacente é o cateto vizinho, é o B. A hipotenusa continua sendo A. Tangente de beta, cateto oposto. Bom, cateto oposto a beta é o Czinho e o adjacente é o Bzinho. Beleza? Então aqui nós estamos reconhecendo quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente e fazendo isso com calma. Beleza? Vamos dar sequência? Vamos tentar compreender um pouquinho mais à frente aí. Questão 2. No PET 6, vimos o Teorema de Pitágoras. Observe a figura abaixo e responda as questões a seguir. Então, letra A. Qual é a medida da hipotenusa A? Então, está aqui a hipotenusa e nós temos dois catetos. Então, o Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A é a hipotenusa, então vai continuar sendo A. B e C são catetos, então 6 e 8. Então a gente tem aqui 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então A ao quadrado é igual a 6 vezes 6, 36. 8 vezes 8, 64. Logo, A ao quadrado vai ser igual a 100. Portanto, o nosso A vale 10. No caso, 10 centímetros. Então, esse é o valor da nossa hipotenusa. 10 centímetros. Tá? Para não ter dúvida, esse lado aqui sempre vai ser hipotenusa e eu vou representar ela com H. Item B. Qual é a medida do cateto adjacente do ângulo alfa? Cateto adjacente ao ângulo alfa. Olha só, o ângulo alfa está aqui. Esse é o ângulo alfa. Professor, não lembro que o cateto adjacente, não tem problema. Mas você lembra o que é o oposto, né? O oposto de alfa é 6. Então, o oposto a alfa é 6. Então, o adjacente só pode ser 8. Esse seria o cateto oposto. Então, o 8 seria o cateto adjacente. Então, o adjacente a alfa vale 8. E qual é o cateto oposto a alfa? Bom, o oposto a alfa é 6. Beleza? Item D. Qual é a medida do cateto adjacente a alfa? Bom, de novo, eu acredito que o PET gostaria de perguntar não do alfa, mas sim do beta. Vamos alterar? Vamos colocar aqui, ó, agora é ângulo beta, para poder ficar diferente, né? São perguntas iguais. Editaram, ou melhor, copiaram, né, para fazer o item D e E, mas esqueceram de editar. Então, em relação agora ao ângulo beta, o ângulo beta é esse, na cor azul. Então, quem é o cateto adjacente? Bom, o cateto adjacente, não lembro, não tem problema. Eu sei o que está lá do outro lado é o oposto. Então, esse é o cateto oposto em relação a beta. Então, o 6 só pode ser o adjacente. Então, cateto adjacente, 6. E o oposto a beta? 8. Beleza? Novamente, estamos apenas identificando quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente, sempre referente a um determinado ângulo. Questão 3. 3 não, né? Questão F. A gente continua a questão número 2, mas esse é o item F, depois tem G, H, I e J ainda. Então vamos lá, item F. Bom, é para calcular agora o seno, cosseno, tangente de alfa e beta, colocar na forma de fração e depois em número decimal. Então vamos lá, olha só como que é fácil. Como que eu calculo o seno de um determinado ângulo?
né? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Beleza? Esse é o seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno? Bom, o cosseno de um determinado ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, esse é o cosseno. E a tangente de um determinado ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, essas são as três principais razões trigonométricas. E é ela, então, que nós iremos utilizar. Vamos montar seno, cosseno e tangente de alfa. Então, eu vou usar aqui o ângulo alfa como referência. Nós sabemos que essa hipotenusa vale 10. Né? Então, essa aqui é a hipotenusa, não muda. E em relação a alfa, o 6 é o cateto oposto. E o 8 só pode ser o cateto adjacente. Tudo isso em relação a alfa. Aí agora ficou fácil, olha só. Alfa, né, seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, cateto oposto 6, hipotenusa 10. Então, 6 sobre 10. Na forma decimal, 0,6. Porém, dá para simplificar isso aqui por 2. 3 quintos. Cosseno de alfa. Bom, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente é 8, hipotenusa é 10. Então, nós temos aqui 8 sobre 10. Na forma decimal, 0,8. Simplificando, dividindo tudo por 2, 4 quintos. E agora a tangente de alfa. Cateto oposto pelo cateto adjacente. O oposto é 6, o adjacente é 8. Então, nós temos 6 sobre 8. Simplificando por 2, 3 quartos. Dividindo 3 por 4, isso vai dar 0,75. E agora nós vamos fazer, então, referente ao ângulo beta. Aí, essas informações aqui vão ser modificadas, exceto a hipotenusa que não muda. Então, agora, em relação a beta, o cateto oposto é o que está lá do outro lado. Então, o cateto oposto é o 8. E o 6 é o que sobrou, é o cateto adjacente. Então, agora é só substituir. Seno de beta, o seno, cateto oposto sobre hipotenusa, 8 sobre 10. 8 sobre 10 é a mesma coisa que 0,8 na forma decimal. Simplificando por 2, 4 quintos. Cosseno de beta. Bom, o cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. O adjacente é 6, a hipotenusa é 10. Então, nós temos aqui 6 sobre 10. Na forma decimal está fácil, né? 0,6. Simplificando por 2, 3 quintos. E a tangente de beta? A tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. O oposto é 8, o adjacente é 6. Então, a gente tem aqui 8 sobre 6. Simplificando, vai dar 4 terços. E 4 dividido por 3, na forma decimal, vai dar aproximadamente 1,33. Beleza? Então, esse foi o item F. Dando sequência ainda na questão número 1, nós temos outros itens aqui. Qual é a medida do perímetro desse triângulo? Bom, o 10 está aqui, né? O 10 é a hipotenusa. Nós já havíamos calculado. Então, o perímetro é só somar todos os lados. Então, eu tenho aqui 6 mais 8, 14. 14 com 10, 24. Então, o perímetro vale 24 centímetros. Só somar todos os lados. Letra H. Qual é a medida da área desse triângulo? Bom, para calcular a área de triângulo, a gente usa o tradicional base vezes altura dividido por 2. Então, do jeito que meu triângulo se encontra, a base é 8, a altura é 6. Então, 8 vezes 6 dividido por 2. 8 vezes 6, 48, dividido por 2, 24. No caso, centímetros quadrados. Então, está aqui 24 centímetros quadrados. Letra I. Represente na figura a altura H desse triângulo em relação à hipotenusa. Qual é a medida da altura? Bom, nós queremos a altura referente à hipotenusa. Então, olha só o que vai acontecer agora. A hipotenusa é esse segmento que eu vou destacar ele aqui, ó. Esse segmento
é a nossa hipotenusa. Nós queremos a altura referente a ele, ou seja, a distância do vértice A até a nossa hipotenusa. Então, a distância é sempre o menor caminho possível, né? A altura aqui vai ser sempre o menor caminho possível, formando com o outro lado um ângulo de 90 graus. Então, isso aqui seria o H que ele se refere, né? Represente na figura a altura H desse triângulo em relação à hipotenusa. Qual é a medida dessa altura? Então, a gente quer calcular a medida dessa altura, beleza? Bom, como que eu vou calcular a medida dessa altura? Pensem comigo aqui, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse triângulo e vou desenhar ele de uma maneira diferente. Eu vou desenhar ele assim, ó. Vamos ver se eu consigo desenhar. Eu vou desenhar ele assim, ó. O que eu fiz? Eu apenas virei o triângulo. Esse vértice A aqui, que tem um ângulo de 90 graus, eu coloquei ele aqui em cima. Está aqui o ângulo de 90 graus. Esse vértice C, eu coloquei ele aqui. E o vértice B está aqui. Beleza? Então, olha só. De B a C vale 10. Então, aqui vale 10. De C a A vale 6. De C a A vale 6. E de A a B vale 8. De A a B vale 8. E nós queremos descobrir essa altura aqui, olha só. A gente quer descobrir essa altura. Beleza? Tranquilo? Bom, vê se vocês concordam comigo. Esse triângulo é o mesmo que esse, porém eu só virei ele. Tá? Se é o mesmo, os dois triângulos possuem a mesma área. A área dos dois é 24 centímetros quadrados. Se eu tivesse que calcular a área desse triângulo aqui, eu ia fazer o básico, né? A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Só que nesse caso, a base é 10. A altura eu não sei, eu estou querendo descobrir, dividido por 2. E essa área eu conheço porque eu já calculei ela. A área vale 24. Então eu vou resolver agora essa equação. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui sobre 1. 1 vezes 10 dá 10, vezes H, 10H. 24 vezes 2, 48. Então H é 48 dividido por 10. Logo, H é igual a 4,8 centímetros. Eu apenas virei o meu triângulo e usei a mesma fórmula para chegar na altura, porque eu já conheço a área. Beleza? Então, essa foi a questão I. Teria outra maneira de calcular essa altura? Sim, teria. E o PET traz aqui. Lá no volume 6, nós demonstramos as relações métricas do triângulo retângulo. Então, nesse triângulo retângulo, que é o mesmo do anterior, a gente pode utilizar essas relações. Não sei se vocês lembram. Por exemplo, A vezes H é igual a B vezes C. C ao quadrado é igual a vezes M. B ao quadrado é igual a vezes N. O H é igual a M vezes N. Então, tem algumas relações a mais. Tá? Então, teria outras maneiras de calcular aquela altura que no primeiro momento eu usei a área para poder ficar diferente. Mas o ideal seria usar essa relação aqui, olha só. A vezes H é igual a B vezes C. Eu tinha o A, que era 10, o B e o C seria 6 e 8, eu ia então conseguir achar o valor do H. Aí aqui ele pede para a gente então relembrar, né? Ele pede para a gente poder utilizar essas relações. Observe a figura abaixo. Use a medida da altura H, que você calculou anteriormente, na letra I, e aplique o teorema de Pitágoras para encontrar as medidas M e N das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então ele quer que a gente trabalhe com Pitágoras, ele quer que a gente faça
do jeito mais difícil. Então, olha só, esse H eu sei que vale 4,8. Então, ele quer que a gente use esse triângulo aqui, ó, que eu vou destacar na cor vermelha. Ele quer que a gente aplique o teorema de Pitágoras aqui e descubra quanto vale o m. Então, por exemplo, eu sei que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras. Quem é a hipotenusa nesse triângulo? Bom, a hipotenusa é o 8. Então, 8 ao quadrado é igual. B e C são catetos. Bom, o H é 4,8 ao quadrado, mais o M é o que ele quer que a gente descubra. Então, tem aqui 8 vezes 8, 64. 4,8 ao quadrado, não sei, vou pegar aqui uma calculadora. Então, 4,8 vezes 4,8, nós vamos ter um total de 23,04 mais m ao quadrado. Então, nós temos 64 menos 23,04 igual a m ao quadrado. Então, subtraindo esse valor, 64 menos 23,04, isso vai dar 40,96, que é igual a m ao quadrado. Só que eu vou pegar essa potência, já vou trocar de lado, vai virar raiz. Então, esse vai ser o valor do m. O m é a raiz quadrada desse cara, que eu também não faço a mínima ideia quanto seja. Então, vamos usar a calculadora novamente. Então, a raiz quadrada de 40,96 vai dar 6,4. Então, esse é o valor do m. Ele também pediu para aplicar Pitágoras e descobrir o valor do n. Então, vou pegar aqui agora o outro triângulo retângulo, que eu vou destacar na cor azul. E vamos aplicar Pitágoras também. Então, nós sabemos que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O a é a hipotenusa, que vale 6. B e C são catetos. Um é a altura, a gente já sabe que vale 4,8. E o outro vai ser o n. Então, mais n. 6 vezes 6, 36. 4,8 ao quadrado, já calculamos aqui, 23,04. Troca de lado, troca de sinal. Isso é igual a n ao quadrado. Subtraindo, nós temos ali 36 menos 23,04. Isso vai dar um total de 12,96. Isso é igual a n ao quadrado. Tirando a raiz quadrada de 12,96, a gente conhece o valor do n. E nesse caso, o n vai dar 3,6. Precisava fazer essa conta? Não. Poderia ter feito o seguinte. O a é 10. Então, 10 menos m. 10 menos 6,4 vai dar 3,6, que é o valor do n. Então, o nosso m aqui, 6,4, que ele pediu. E o n, 3,6. Compare se as medidas da altura h correspondem à mesma medida da altura que você calculou na letra I, multiplicando m por n e efetuando a raiz quadrada sobre o produto encontrado. Então, está aqui, né? H é igual a m, 6,4, vezes n, 3,6, e vamos extrair a raiz quadrada. Então, multiplicando esses dois carinhas, 6,4 vezes 3,6, isso vai dar um total de 23,04. Calculando a raiz, nós vamos chegar em 4,8, ou seja, no mesmo valor encontrado no slide anterior. Beleza? Ficamos rodando, chegamos no mesmo resultado, né? O legal é que tem vários caminhos para se conhecer essa resposta. Para finalizar a semana 1, depois confira se a soma das projeções corresponde à mesma medida da hipotenusa que você calculou na letra A, usando o teorema de Pitágoras. Bom, se eu somar o A mais M, quanto que vai dar? Então está aqui. A é igual a M mais N. Então o M tinha dado 6,4, o N 3,6,
logo A é igual a 10. Então, 10 centímetros. E aqui, usando Pitágoras, também deu 10 centímetros. Também compare as medidas de cada um dos catetos ao quadrado com o produto da hipotenusa pelas suas projeções correspondentes. Então, está falando o seguinte, 8 ao quadrado, 64. E A vezes M? Bom, o A é 10, o M é 6,4, multiplicando isso vai dar 64, deu o mesmo valor. 6 ao quadrado, 36. Se eu pegar aqui o A, que é 10, vezes o N, que é 3,6, também vai dar 36 e temos, de fato, resultados iguais. Assim a gente encerra a semana número 1. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se possível, compartilhe esse vídeo e até a semana 2.